Quando o mundo começa a falar em guerra entre grandes potências, muita gente pensa em geopolítica, petróleo ou diplomacia. Mas existe uma outra pergunta que começa a aparecer imediatamente nos mercados: o que acontece com o dinheiro quando o mundo entra em tensão? Porque em momentos assim, não é só a política que muda. O preço do petróleo muda, o dólar muda, os juros mudam e, inevitavelmente, os investimentos também mudam. E hoje existe um ativo que cada vez mais entra nessa discussão global: o Bitcoin. Então, a pergunta que muita gente está fazendo agora é simples: se a tensão entre Irã e Estados Unidos escalar, o que pode acontecer com as criptomoedas? É exatamente isso que vamos analisar hoje no Café com Cripto. Antes de falar de cripto, é importante entender a lógica. Quando um conflito entre potências acontece, três coisas costumam mudar rapidamente. Primeira, o petróleo sobe. O Irã está em uma das regiões mais estratégicas do mundo para energia. Qualquer tensão no Oriente Médio costuma pressionar o preço do petróleo. Segunda, os investidores fogem de risco. Em momentos de incerteza, muitos investidores preferem ativos considerados mais seguros. E terceira, a liquidez global pode diminuir. Bancos centrais ficam mais cautelosos e o fluxo de capital global muda. Esses três fatores impactam diretamente bolsas, moedas e também criptomoedas. Além disso, existe outro movimento muito comum. Quando o cenário fica mais tenso, muitos investidores reduzem exposição ao risco. Isso significa que alguns ativos podem sofrer quedas ou volatilidade maior no curto prazo. E aqui entram também as criptomoedas. O Bitcoin, apesar de já ser um ativo global, ainda é considerado um ativo de risco. Por isso, em momentos de choque inicial, o mercado pode reagir com instabilidade. Mas a história recente mostra algo interessante. Depois do primeiro impacto, começa a surgir outra narrativa. Um conflito envolvendo o Irã não afeta apenas a política internacional. Ele pode mexer com três variáveis importantes para o mercado cripto: a energia. Mineração de Bitcoin depende de energia. Se o petróleo sobe muito, o custo energético global também pode subir. O dólar. As crises geopolíticas costumam fortalecer o dólar no curto prazo e um dólar mais forte normalmente pressiona ativos de risco. A liquidez global. Se o conflito gerar mais instabilidade econômica, bancos centrais podem mudar suas políticas monetárias. E liquidez global é um dos fatores que mais influenciam o mercado cripto. Mas existe um efeito contrário possível. Existe também um cenário que muitos analistas acompanham com atenção. Em países que vivem tensões políticas ou sanções econômicas, o uso de criptomoedas costuma crescer. Isso acontece porque os sistemas bancários podem sofrer restrições, as moedas locais podem perder valor rapidamente e as pessoas buscam alternativas para proteger patrimônio. Foi exatamente o que já vimos em momentos de crise em países como Venezuela, Rússia, Turquia, Argentina. Nesses casos, o uso de criptomoedas aumentou significativamente. Mais importante do que tentar adivinhar o futuro é acompanhar alguns sinais. Entre eles, o preço do petróleo, subidas fortes costumam indicar aumento da tensão. O dólar muito forte geralmente pressiona ativos de risco. O fluxo institucional nos ETFs de Bitcoin. As entradas ou saídas de capital institucional podem indicar o sentimento do mercado. Decisões do Fed continuam sendo um fator determinante. Crises globais sempre trazem volatilidade, mas a volatilidade não é novidade no mercado cripto. Quem acompanha esse mercado há mais tempo sabe que momentos de medo e momentos de euforia fazem parte do ciclo. O que realmente diferencia investidores preparados dos impulsivos não é prever o futuro, é entender o cenário, é olhar além das manchetes e é perceber que, muitas vezes, os grandes movimentos do mercado começam justamente em momentos de maior incerteza. Se você quer entender não só o preço das criptomoedas, mas também o que está acontecendo no mundo por trás dos gráficos, se inscreve no canal. Aqui no Café com Cripto a gente conecta geopolítica, macroeconomia e mercado, para transformar informação em estratégia. Porque, no fim das contas, dinheiro também é geopolítica. E isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.